JP serviu no Exército dos Estados Unidos por 4 anos, onde participou de muitas missões. Teve encontros com diferentes extraterrestres. No dia 10 de junho, ele filmou uma nave OVNI sobrevoando perto da sua casa. E logo no dia seguinte, ele teve um encontro com um extraterrestre nórdico, que lhe contou como os extraterrestres agora estão fazendo contato com pessoas em todo o mundo e apresentando as suas naves a cidadãos comuns. Você está ouvindo Explítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, JP, de volta ao programa. Fico feliz de estar aqui, doutor. Vou trazendo informações que eu acabei de vivenciar. Foi realmente avassalador, emocionante para mim ter essa experiência. Por que você não fala só para as pessoas que talvez estejam te vendo pela primeira vez sobre o seu serviço no Exército e as missões secretas que realizou em nome do Comando Espacial? Então, eu servi no Exército dos Estados Unidos, eu estava no 7º Grupo de Forças Especiais localizado na base aérea de England, a maior base aérea dos Estados Unidos, considerada a melhor entre as melhores. Temos os melhores profissionais. Não estou dizendo que todas as bases não sejam boas, mas England, que eu servi. Então, eu servi como paraquedista de reparos químicos, saltando de aviões 130, C-17 e outros veículos aéreos. Nós nos envolvemos em diferentes tipos de missões. Eu morei no quartel do 7º Grupo, Unidade de Forças Especiais, por 6 meses. Durante esse período de 6 meses, eu fui convidado a sair e treinar com outras pessoas que estavam vestidas de preto e também a participar de missões secretas fora da área onde o 7º Grupo estava localizado. E assim como perto de Duke Field, a base aérea de England, temos uma grande área para onde ir. E às vezes vamos para o norte do Alabama ou para o sul dos Estados Unidos, para outros lugares. Nós somos responsáveis por SOCOM. Então, todos estão envolvidos. Algumas pessoas trabalham apenas na base, mas outras que são escolhidas para realizar diferentes tipos de missões. Eu acho que nós, ou as pessoas que são escolhidas, temos diferentes tipos de habilidades que eles procuram. Algumas pessoas adquiriram a capacidade de derrubar essas naves. Algumas pessoas têm a capacidade de se comunicar com seres extraterrestres de diferentes espécies. Outras pessoas são da área tecnológica, são realmente avançadas, têm um QI elevado, sabem como desenvolver ou liderar uma equipe de uma forma profissional exemplar. Outras pessoas têm a capacidade, como uma mente arqueológica, de encontrar certas coisas que outras pessoas não conseguem. Então, eles reúnem todos esses grupos de diferentes religiões, raças, pessoas que possuem essas habilidades em uma equipe e levam essa equipe para realizar missões secretas e classificadas, em parceria com outros governos ou agências ainda desconhecidas. Eu acho que isso fará parte da divulgação dessas outras agências que existem. Não se trata apenas das agências de 3 letras, também de outras agências envolvidas com tecnologia de portais, tecnologia de manipulação do espaço-tempo, ou tecnologia que envolve medbeds, ou alta tecnologia. Coisas das quais nem sequer ouvimos falar. Então,
É daí que eu venho e essa é a minha formação. Além de 91 Juliet, eu exerci outros tipos de funções no Exército. Portanto, não se trata apenas dessa especialidade militar específica. Ao ingressar no grupo, você precisa aprender a fazer coisas diferentes. Eu recomendo que quem quiser saber mais, acesse essa página no meu site exopolitics.org, onde eu tenho os detalhes. Já foram publicados 3 livros sobre as suas experiências com OVNIs, diferentes ETs, seu serviço no Exército dos Estados Unidos. Temos 3 livros, muitos artigos, fotos, vídeos que você produziu. Então as pessoas podem simplesmente acessar o site exopolitics.org e clicar em JP Artigos. Serão direcionados para essa página, onde tudo está disponível para quem quiser saber mais sobre o JP. Então, o que eu quero abordar agora é o seguinte. Em primeiro lugar, você gravou um vídeo de uma nave OVNI que você viu na noite de 10 de junho. Então, por que você não nos conta o que aconteceu? E depois a gente mostra o vídeo. Eu estava dando um passeio, convidei uma das minhas filhas, e enquanto caminhávamos, uma das minhas filhas disse: eu acho que eu vi alguma coisa com o canto do olho. Então eu comecei a chamá-los porque eu também vi. E ela estava realmente assustada, porque ela já viu coisas, mas sente que está muito em sintonia com a atmosfera e tudo mais. Então eu disse: veja isso, porque estávamos falando de coisas diferentes e continuei: veja isso. Vamos lá, pessoal, vamos aparecer. Então eles surgiram de repente, começaram a se mostrar e desapareceram novamente. E eu disse: vamos lá, pode aparecer, estamos aqui. Então eles começaram a se mostrar novamente. Eu tentei tirar fotos, mas eu disse: não, deixa eu gravar um vídeo, porque todo mundo quer vídeos. Então as pessoas pedem vídeos. Então vamos mostrar vídeos para elas, vamos dar a elas a verdadeira revelação. Eles querem se mostrar. Eles deram a oportunidade de gravar um vídeo. Então, antes de discutirmos o segundo vídeo, que tal mostrarmos o primeiro vídeo em sua versão original, sem edição, e embora não esteja ampliado nem nada, você ainda pode ver o OVNI. Então vamos ver a primeira versão. E tem o som de você falando sobre isso. Vamos tocar isso para as pessoas. Algo estava no ar e simplesmente desapareceu. Vamos reaparecer, reapareçam para mim. Vamos lá. Vamos. Pronto. Muito bem, muito bem. Então você quer meio que descrever? Acho que você acabou de falar sobre esse processo, estava prestes a discutir o segundo vídeo. Esse vídeo foi gravado atrás da minha área arborizada. É uma área muito bonita. Eu sei que você já passou por isso, você caminhou por essa floresta e essa nave estava sobre essa área aqui, que fica do outro lado de um lago. Esse lago tem aproximadamente 250 pés de comprimento por 300 de diâmetro. É um lago de bom tamanho. Eu moro ao norte desse lago. Então, eu moro a menos uma distância de um campo de futebol, 2, 3, enfim. E aquela nave era uma daquelas naves que sempre voam lá. E eu me lembro
de há muito tempo estar caminhando pela floresta com outro boina verde, ambos prontos para o combate, vimos muitas pessoas acampadas nessas áreas e nos perguntávamos como isso era possível. E essas pessoas tinham 16 barracas diferentes, pareciam tendas, são todas iguais, não são cores diferentes. Quando você entra num acampamento onde essas pessoas vivem, elas têm barracas de cores diferentes e tudo parece desorganizado, mas essa parecia organizada. Então, estávamos observando de longe e um cara se aproximou de nós, tomando uma cerveja, e disse: "Nós só estamos aqui, não se preocupem com a gente." E ele, meu amigo, que é um boina verde, disse: "Só queremos ter certeza, porque temos filhos, então queremos saber quem está na área. Vocês estão bem? Precisam de alguma coisa? O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui?" E eles responderam: "Não estamos aqui só por um tempinho. Achamos isso estranho. Depois de algumas semanas, fomos até lá e tinha sumido, sem mais barracas e nada. Então pensamos que provavelmente era o governo ou algum tipo de agência fazendo pesquisa na área." Depois da minha primeira experiência interagindo com os nórdicos nessa área e de tirar fotos de uma nave triangular pairando sobre a grama no meu quintal, então eu acho que essa área é realmente especial. Não sei por que eu escolhi essa casa onde eu moro, mas essa área tem sido mais especial para mim porque é onde eu tenho interagido mais com os nórdicos. Deixa eu silenciar meu celular. Então, você já descreveu, deu atualizações no passado sobre o seu encontro com extraterrestres nórdicos nessa floresta atrás da sua casa. E eu estive lá, eu vi. Há uma área arborizada atrás de você, como podemos ver, é uma área bem grande. Aquela área é arborizada onde você foi. Lembra daquele riacho que eu te mostrei? Nós seguimos aquele riacho direto para esse lago. Então, aquele era o riacho que seguimos, mas chegaremos lá. Então, por que você não nos conta sobre o segundo vídeo de OVNI que você gravou em 10 de junho? Foi logo depois do outro que eu queria fotografar com zoom. Eu dei um zoom um pouco maior, gravei mais um vídeo dele parado. Quando ele acendeu novamente, foi na mesma hora, foi tipo cerca de 40 segundos depois daquele primeiro vídeo. Então aqui está, você pode ver claramente o OVNI. Vamos lá, você pode notar a diferença com o avião lá em cima. Você pode ver que está parado, porque a minha casa, que na verdade é a minha casa ali, eu vou reproduzir o vídeo novamente. Você pode notar a diferença com o avião lá em cima, onde ele está. Então, o que é esse avião lá em cima que você está descrevendo? O avião, eu estava conversando com a minha filha, ela estava olhando para ele, os olhos dela ficaram arregalados. Ela disse: "Uau, isso é incrível!" E havia um avião menor no canto superior direito, piscando. E eu acho que esse avião estava verificando esse objeto. Então, era um objeto piscando com luz verde e vermelha. Mas 2 dias antes disso, a luz verde e vermelha era o avião ou o objeto? Era o avião. Esse objeto aqui é o OVNI. Sim, você ia dizer outra coisa. Eu fiz stories para as pessoas que me seguem no meu canal. Às vezes faço stories no Instagram. Eu vou até a base onde, às vezes, meu helicóptero é recolhido e tudo mais. Mostrei para as pessoas as vans brancas. Mostrei para as pessoas o aeroporto. O que acontece quando esses Black Hawks pousam e as pessoas saem. E eu estava lá com o meu caminhão, com a minha caminhonete e tudo mais. Quando chegamos lá, as pessoas
podem te dizer nos comentários, se virem meus stories no Instagram, que eles apagaram as luzes do aeroporto e as pessoas começaram a sair de casa e eu disse: é hora de sairmos daqui o mais rápido possível. Eu estava mostrando essas informações para todos que estavam assistindo aos meus stories ao vivo e acabamos indo para o campo onde o TR-3B pousou. Fizemos aquele vídeo perto do campo de beisebol e parecia que eles sabiam que eu estava indo para lá, porque dois caras em dois carros pretos estavam estacionados lá, me esperando, e eu continuei direto. Dei meia volta, voltei para casa. Estamos voltando para casa. Muita gente viu isso nos meus stories. Isso foi 4 dias antes de tudo o que aconteceu com o nórdico. Entendi. Então você gravou esses vídeos na noite de 10 de junho, sua filha estava lá, viu tudo, e agora você tem esses vídeos no dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, você teve um encontro. Por que você não conta sobre esse encontro? A minha família estava fora, fazendo algumas coisas, e eu fiquei em casa, sozinho, observando um ninho de pássaros que estava sendo construído. O pássaro construiu um ninho bem na parte de trás da minha casa. É um ninho lindo de pardal. Eu estava apenas observando quando eu comecei a olhar para o ninho, por volta das 9h58, vi uma luz, um reflexo de luz que atingiu o ninho. Eu pensei, que é isso? Olhei para a mata, eu vi uma pessoa parada bem atrás do meu quintal e eu ouvi na minha cabeça: saia, quero me encontrar com você. Eu fechei os olhos, abri os olhos e ainda via a pessoa lá. Então, quando eu olhei para ele, eu vi o uniforme, brilhava quando ele se movia em minha direção, e então ele fez assim. E eu pensei, nossa, era perto daquele balanço onde eu te levei, doutor, nos fundos da minha casa. Ele estava parado bem ali. Aquele lugar é muito especial para nós. Minha esposa vai lá meditar, eu vou lá meditar. Aquele é o nosso lugar de meditação. Minhas filhas também vão lá meditar. Então nós vamos até aquele balanço para meditar, trazer aquela energia positiva. E ele estava lá e me convidou para descer. Então eu coloquei as minhas botas, encontrei o nórdico lá atrás. Eu perguntei a ele por quê. É sempre bom perguntar para conversar com eles. Eu disse: quem é você e de onde você é? Ele olhou para mim e seus olhos eram de um cinza azulado. Eu realmente olhei nos olhos dele e ele olhou nos meus e disse: Galáctica. Eu fiquei tipo: Federação Galáctica? Eu pensei, isso é uma mistura de línguas. Então eu soube o que significava. Depois eu pesquisei, essas palavras ficaram gravadas na minha mente do jeito que ele me disse. Era como se eu não conseguisse esquecer. Então eu pensei, que diabos? Eu não conseguia tirar isso da cabeça. Eu disse: me leve à sua nave, me leve de onde você vem. Então ele desceu pelo riacho, começamos a seguir o riacho atrás da minha casa, seguindo o curso da água, e caminhamos até esse lago. E você pode ver as estradinhas, tudo mais. Passamos por entre os arbustos para chegar ao açude. Isso, o lago tem uns 250 a 300 metros. Minha casa fica ao norte dele. Caminhamos por toda a mata
e vimos os animais, vi tantos servos olhando para nós, tipo, literalmente, 3 famílias de servos paradas ali, como se estivessem fazendo um movimento com a cabeça, parecido com o que eles fazem no Parque Nacional, no Japão. Se as pessoas entendessem como eles fazem, os servos lá no Parque Nacional, no Japão, abaixam a cabeça, estavam se curvando para essa pessoa, em sinal de respeito. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Tipo, uma cena da Bela Adormecida. Então, eu estava seguindo esse cara até o lago. Ele tinha cabelo curto, loiro, olhos azulados, acinzentados. Ele estava de uniforme, parecido com o que eu te mandei. Ele tinha aquele distintivo. Era a mesma sigla. Era a mesma pessoa. Quando eu tirei uma foto com ele em Orlando, me pediu para entrar na nave dele. E então eu fiquei tipo, tá, então são os mesmos caras. Ele tá me levando para a nave dele. Aí quando eu entrei no lago, eu vi esse OVNI lindo, parecido com aquele OVNI com uma vigia. Ele tem a mesma cor do céu, tipo um branco azulado, e está pairando sobre o lago. E dá para ver as ondulações no fundo, com o lago se formando com ondas assim. Tá pairando sobre esse lago. Aí eu fiquei tipo, cara, será que saiu desse lago? Ou está só pairando? Aí me veio a ideia, o que é esse lago atrás da minha casa? Será que é algum tipo de entrada? Então, acho que eu vou trazer algumas pessoas aqui. Talvez você possa fazer parte da equipe. A gente vai investigar mais esse lago. O que é esse lago? Qual a profundidade? E ele começou a falar. A gente começou a conversar. Ele me disse que a gente sabe, telepaticamente. Ele me disse, nós sabemos o que está acontecendo na Terra. Temos nos comunicado com todos há muito tempo. Agora estamos nos comunicando com pessoas em diferentes lugares. Todos estão se conectando com a mesma consciência agora. Estamos supervisionando a guerra e o que está acontecendo. Não estamos satisfeitos. Eles disseram que não estão satisfeitos com o que está acontecendo nessa guerra. E me disseram que eles têm uma base importante. Ele me disse para dizer isso. Eles têm uma base importante na parte norte de Israel. Certo? Eu não estou aqui para me envolver em nada político. Não estou aqui para tomar partido. Eu não gosto de me envolver em guerras. Mas ele me disse para transmitir essa mensagem. Isso é muito interessante. Ele disse que eles têm uma base importante e também me disse que sabe sobre todas essas frequências. Ele disse algo sobre sabermos sobre todas essas frequências sendo emitidas. Então ali eu entendi que eles têm, para ver essas transmissões, todos esses vídeos ou frequências que emitimos e que atingem os satélites, é preciso que passem por eles de alguma forma. E eles sabem como captar essas frequências, porque foram eles que nos deram essa tecnologia para transmitir.
Quando lhe disseram que eles têm uma grande base subterrânea no norte de Israel, o que imediatamente me vem à mente são as colinas do Monte Hermon, porque o Monte Hermon foi mencionado no livro de Enoque como o local onde os anjos caídos pousaram. E lá, há muito tempo, se especula que o Monte Hermon possui alguma grande instalação subterrânea relacionada a extraterrestres ou a esses anjos caídos. Então, estamos falando de mesmos seres ou de um grupo diferente. Quem são eles? Ele acabou de dizer Feritio Galáctica. Não foi Federação Galáctica, Feritio Galáctica. E depois ele me explicou que eles estão observando, supervisionando tudo e que vão se mostrar com mais frequência para impedir que algo aconteça que possa prejudicá-los com o que ele disse sobre tempo fracionário de comunicação. Então, ele falar sobre isso pode bagunçar o tempo fracionário de comunicação. Eu não entendi o que ele estava dizendo sobre isso. Mas ele me fez entender que em um tempo diferente, isso está bagunçando as linhas do tempo. Ou alguém está mexendo com as linhas do tempo e supervisionando tudo isso. Talvez nesse ponto você queira compartilhar o que descobriu sobre o significado desses termos. Federic Galáctica, quer dizer, soa como Federação Galáctica, né? Uma versão latinizada. É isso que fizemos na pesquisa. E Feritio Galáctica é Federação Galáctica. Tá. Apenas Federação Galáctica. Isso é muito interessante, porque nós tivemos, na verdade, ontem, em termos de tempo, estamos gravando isso em 12 de junho, mas em 11 de junho, Uri Geller confirmou que ainda estava comprometido ou não havia se retratado das suas afirmações de que havia uma Federação Galáctica trabalhando com Estados Unidos e Israel. Mencionaram Israel. E é interessante que Hein Heshed falou com Uri Geller, tenha confirmado que sim, Israel e Estados Unidos estão trabalhando com a Federação Galáctica. Agora temos essa experiência com o ET de aparência nórdica, que diz haver uma grande base no norte de Israel, associada à Federação Galáctica. Eu não quero me meter em problemas, mas eu só quero que as pessoas entendam. Eu sou apenas um mensageiro. Eu tenho certeza de que outras pessoas estão passando por essas experiências, se conectando com esses caras. E sabem que temos muitos seguidores, eles sabem, simplesmente sabem, que muitas pessoas refletem sobre essas situações e não quero que pensem que eu estou tomando partido, mas eu servi a esse belo país e esses nórdicos estão em contato com os Estados Unidos. Eu acho que seria bom se eu reproduzisse esse trecho. Vocês querem ouvir o trecho? Depois podemos comentar sobre ele. Uri Geller, Hein Heshed falam sobre Federação Galáctica e então podemos ouvir o que eles têm a dizer e depois compararemos com o que vocês ouviram. Deixa eu mostrar esse trecho. Hein Heshed e Uri Geller falando sobre a Federação Galáctica. Meus queridos amigos do mundo todo, recebi milhares de e-mails, mensagens de WhatsApp, publicações nas redes sociais, que vocês me perguntando o que aconteceu com ele, porque ele desapareceu com um conhecimento tão impressionante. Os alienígenas, a Federação Galáctica, ele está aqui, ele é meu amigo. Eu fiz essa pergunta a ele, ele explicará por que, de repente, vocês não tiveram mais notícias dele. Vamos lá. Meu entendimento era que,
quando os homens de preto me visitaram. Me refiro àqueles que eu não conhecia, que não conseguia encontrar em lugar nenhum. Eles vieram ao meu apartamento. Não sabiam como, mas descobriram meu endereço. Tentaram me interrogar sobre assuntos relacionados à física nuclear e outras coisas com as quais eles sabiam que eu não tinha um passado. Eu tentei dizer que não me envolveria com isso. Agora eu estou fazendo uma pausa aqui porque isso é muito interessante. Depois que ele anunciou a existência da Federação Galáctica, ele foi visitado por esses homens de preto. Então, o que você acha disso? Quando eu tirei a foto do TR-3B que estava sendo exibida em Washington com Stephen Greer, eu fui visitado por esses homens de preto. E isso não é bom. Eles podem ser qualquer pessoa, eles podem estar usando jeans, podem aparecer com boné, camisa xadrez e dizer: ei, para de falar essa besteira, não queremos que você se envolva nisso. E se você continuar falando, nós vamos tornar a sua vida um inferno. Nós não vamos te obrigar, nós vamos talvez te desviver. Quando eu tive essa experiência em Boulder, Colorado, e eles me pegaram, tiraram seus uniformes de polícia, agiram exatamente como homens de preto. Eles estavam de uniforme policial e tiraram seus uniformes. E para mim, eles deixaram de ser policiais. Eles se tornaram como se dissessem: ei, nós sabemos quem você é, vamos fazer isso, quer você queira ou não. Você não pode nos impedir. Se você tentar nos impedir, nós vamos te obrigar a vir. Essa era a impressão que eu tinha. Eles surgem do nada e te assustam. Assustam mesmo. E quando você tem um grupo de militares, sabe, um pouco mais fortes do que eu, armados até os dentes, e eles te agarram pelo ombro, apertam o seu ombro, olham para você com um sorriso irônico e dizem: vem com a gente. Você não faz nada. As pessoas dizem: ah, porque você não grita? Gente, eu tenho família, eu tenho amigos com quem eu me importo. Tudo isso faz parte do seu treinamento. Quando você está no exército, nós treinamos para isso, para o caso de sermos capturados por pessoas. E eu servi no exército, então eu tenho que ter cuidado. Eu sou um veterano militar, então eu tenho que estar sempre alerta, olhando ao redor, porque eu servi nesse belo país onde eu vivo agora. O treinamento aborda a captura, então não importa se você está em território nacional ou no exterior. O que nós sabemos é que pessoas como você, o Ren Reshed, que compartilham informações sobre extraterrestres, foram visitados, assim como Reshed, por esses homens de preto. Ou mais recentemente, eles estão usando roupas normais para não chamarem atenção. Homens de jeans, por exemplo, homens de preto de jeans, como quisermos chamá-los. Reshed diz que esses caras o visitaram. Isso explica porque ele ficou em silêncio, já que se passaram 6 anos, quase 6 anos. Ele reapareceu em dezembro. Ele desapareceu em dezembro de 2020. Aqui estamos em junho de 2026 e ninguém ouviu falar de Reshed. Agora ele reapareceu. Uri Geller, o famoso médium, faz um vídeo com Reshed. E eles falaram sobre a Federação Galáctica. Deixa eu continuar reproduzindo, depois eu quero a sua opinião. Só para que eles entendam sua história, nos dê 30 segundos para falar sobre quem você é, de onde você vem. Eu vim das unidades especiais do Exército. Lá tínhamos que encontrar soluções incomuns. Conseguíamos penetrar lugares, fazer todos os tipos
de transmissões indescritíveis, como a quântica, mas também outras coisas mais avançadas. Então, o que eu quero fazer agora é encontrar a solução com o meu amigo Uri Geller e fazer o contato juntos. Ele tem uma explicação melhor para o mundo. Eu sinto que eu tenho uma missão a cumprir quando a humanidade estiver pronta, e ainda não está. Mas eu acredito que o trabalho que eu faço, além de ser científico, tem referências semicientíficas de muitos países e não se pode dizer que eles não existem. Qual é a sua patente? O interessante aqui é que ele está dizendo que, de acordo com os ETs que estão trabalhando com os Estados Unidos e Israel, e estamos falando da Federação Galáctica, a humanidade ainda não está pronta. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Ainda tem tecnologias que precisam ser divulgadas. Nós ouvimos em Washington, no dia 9 de junho, David Grush. Nós sabíamos tudo o que eles iam dizer. Eu até fiz um vídeo antes. Nós sabemos o que ele vai dizer, sabemos o que a divulgação trará. Eu até disse, temos mais de 4 espécies diferentes interagindo conosco. Elas estão nos dizendo o que já sabemos, o que elas precisam fazer para que tudo isso venha à tona. É divulgar os soldados que estão trabalhando no espaço, a tecnologia que nós estamos usando para trabalhar com esses ETs, ou seja, mais de uma espécie diferente. As tecnologias que estamos usando para entrar nas arcas espaciais que estão em nossos oceanos, a tecnologia que nós estamos usando para curar pessoas. Eu estou muito feliz com David Sinclair. Eles acabaram de fazer o primeiro teste em humanos para um medicamento de longevidade. E eles estão divulgando isso. Deus os abençoe. Mas há muito mais que precisa acontecer antes que esses nórdicos comecem a aparecer regularmente na Fox News ou no jardim da Casa Branca. Eu concordo com ele. Ainda existem certas tecnologias que precisam estar disponíveis primeiro, antes que eles se mostrem. E com a inteligência artificial está indo rápido. É por isso que eu acho que ele saiu das sombras. Vamos continuar ouvindo, porque ele continua falando sobre a Federação Galáctica. Vamos continuar. No exército israelense, digam a todos que eu era do exército, um general de brigada. Eu era consultor da comunidade nacional em informações. Eu estava ligado à importante unidade que podia mapear o mundo por métodos não diferenciados. Vocês querem saber sobre a Federação Galáctica? Nós dois dizemos, eles existem. O mundo não está preparado para eles. Algumas pessoas ao redor do mundo, não muitas, sabem sobre a Federação Galáctica. E nós estamos trabalhando em como apresentá-los ao mundo. Novamente, será como eu disse antes, um tsunami atômico. Uma vez que as revelações aconteçam, os alienígenas estejam lá fisicamente para tocarmos e esperamos que eles nos presenteiem com seu conhecimento e parem as guerras ao redor do mundo, erradicando as bombas nucleares que visam nos matar. Então estamos juntos. Eu amo esse homem. Ele manteve o mesmo... nós amamos todos vocês. Obrigado por nos ouvirem. O que você tem a dizer sobre o que ele acabou de dizer sobre a Federação Galáctica e a prevenção de uma guerra nuclear?
semelhante à mensagem que o ET estava me dando. Quando você vê esses caras, é uma sensação linda, doutor. Essas pessoas, quando aparecem, você sente uma calma, como se estivesse emitindo uma tecnologia, uma aura. É como se você se sentisse sempre feliz, sempre sorrindo perto deles. Você fica tipo, nossa, você sente vontade de chorar. Você sente que é muito próximo deles, como irmãos, confia neles. É por isso que eu caminhei com ele pela floresta. Você sente tanta confiança neles. E é uma sensação linda quando você está perto deles. Eu acho que quando as pessoas começarem a ter experiências físicas com eles, tem algo que eu vou te contar. Eu serei conectado a um general que teve uma experiência. Então, eu vou tentar conectá-lo a você. Ele é do exército. E será uma conversa maravilhosa com ele. E as conversas que teremos sobre o que está por vir serão incríveis, porque ele também tem experiências com nórdicos e outros seres. Você também recebeu uma segunda frase daquele ser nórdico que encontrou em sua casa. Ele disse Federatio, então disse algo sobre Brit Gem. O que isso significa? Brit significa aliança e Galam significa roda, as ondas dos oceanos. Então, Federatio Galáctica é pacto das ondas em hebraico. Na verdade, isso é hebraico. É muito interessante, existe essa conexão com Israel, tanto em termos da frase que ele usou, referindo-se a um pacto, à existência de uma base da Federação Galáctica no norte de Israel, e ao interesse deles em impedir uma potencial guerra nuclear. Isso é relevante para o conflito atual com o Irã. Tudo isso é muito importante. Mas ele também me disse nessas conversas que existe algo mais no Irã. Existe outra raça, mas ele não me disse especificamente quais são essas raças no Irã com as quais eles estão interagindo e tentando evitar uma grande guerra. E esses seres também possuem tecnologia muito avançada. Então, eu não sei de qual raça eles estão falando, mas ele disse que existe uma raça diferente que também está interagindo e que, de alguma forma, o governo iraniano está tentando proteger essa raça que vive dentro do Irã. Isso é realmente muito importante. O que você acabou de dizer, que existe uma segunda raça, outra raça fora da Federação Galáctica, que tem a base no norte de Israel e que tem um pacto com israelenses ou com os Estados Unidos americanos. Estamos falando de um acordo. Reshed falou sobre um acordo entre os Estados Unidos e a Federação Galáctica, mas as pessoas não sabiam que Israel fazia parte desse acordo. Então, o seu ET disse que sim, Israel faz parte desse acordo ou pacto, e que há outro grupo de extraterrestres no Irã que são, digamos, ameaçadores, perigosos, e que esse conflito é realmente um reflexo de um conflito antigo, de milhares de anos atrás, em que havia conflitos entre diferentes grupos de extraterrestres. Eu concordo com isso. Eu acho que algo está acontecendo nos bastidores, e é por isso que certas tecnologias estão sendo usadas e as pessoas não entendem quem as está usando, ou se tem algo a ver com tecnologia de portais ou tecnologia temporal. Os nórdicos, para mim, são os mocinhos. Eles estão tentando descobrir como evitar a destruição. Essa é uma das coisas que eles vão revelar pessoalmente. Uma grande guerra. Alguém está causando
ou pressionando para que a divulgação seja mais lenta. Então, todo mundo está falando do filme do Spielberg agora, sobre os Greys e tudo mais. Não quero dar spoilers, mas esse nórdico que você conheceu disse que haverá mais encontros, mais pessoas verão esses extraterrestres nórdicos, que tudo isso faz parte do processo de preparação para a humanidade e para termos um contato aberto. Então, eles te deram alguma ideia de quão rápido isso vai acontecer, quanto tempo vai levar? Serão pessoas influentes que eles vão marcar para conversar com pessoas influentes na comunidade. Eles vão escolher as pessoas certas, vão dar a elas informações corretas sobre quem eles são. É um grupo, é como uma força-tarefa que está visitando pessoas aleatórias, estão lhe dizendo a mesma informação em idiomas diferentes. Eles estão fazendo isso no Brasil agora, estão fazendo isso na África, estão fazendo isso na Austrália, estão fazendo isso nos Estados Unidos, em toda a América do Sul, no Japão, estão visitando muitas pessoas diferentes. Isso vai vir à tona. As pessoas vão dizer, sim, esses seres estão nos visitando. Essa é a informação que eles estão nos dando. Então, a Federação Galáctica não está usando apenas uma pessoa como representante da humanidade e trabalhando através dessa pessoa. Eles estão visitando muitas pessoas, compartilhando informações com muitas pessoas em todo o mundo. Eles estão se comunicando com muitas pessoas, pessoas influentes, governamentais. Então, influentes, governamentais, estamos falando de pessoas que talvez tenham muitos seguidores nas redes sociais, vários milhões de seguidores, e de repente são abordadas por um ET nórdico. Eu tenho certeza de que eles sabem quem é influente. São eles que nos deram essa tecnologia para nos comunicarmos. Então, eu acho que eles têm tentado compartilhar ajustes, pequenos ajustes de tecnologia conosco. Mas ele também disse algo sobre... Isso foi muito estranho, porque ele estava revelando muita informação, dizendo que já faz uns 300 mil anos que nós estamos em contato com vocês, e vocês já eram avançados antes, vocês estavam numa era de ouro antes, e vão chegar a essa era de ouro novamente. Vocês vão chegar à era de ouro novamente. Tenham paciência, compartilhem essa mensagem com quem possa ouvi-la. Então, se vocês estão assistindo a esse vídeo, compartilhem com todos que vocês acham que precisam ouvir sobre os nórdicos e a mensagem que eles estão tentando transmitir. Cabe a nós ouvir essa mensagem, escrever nos comentários o que vocês pensam, o que sentem ao ouvir o que eu estou tentando apresentar aqui. Eu entendi que os nórdicos estão se comunicando conosco, se comunicando comigo. Quando eu digo nós, eu estou me referindo à humanidade, porque eu sei que divulguei essa informação. Eu recebi sinal verde para falar sobre isso e compartilhar essa informação. E eu sei que todos estão muito animados, mas precisamos frear o crescimento da bola de neve antes que ela se transforme em uma avalanche e a gente não consiga nada. Precisamos ir devagar, deixar a bola de neve crescer bem devagar. Não podemos simplesmente ir rápido e tudo sair do controle. Então, esse é o momento de levarmos as coisas muito a sério em relação à divulgação, porque
Há muitas narrativas surgindo agora que estão confundindo muita gente. Precisamos manter o foco na frequência do amor. Essa é a principal coisa que eu quero que as pessoas entendam. A frequência do amor. Precisamos trabalhar juntos, não separados e falando coisas erradas, sabe? Precisamos estar unidos pelo amor com irmãos e irmãs para que eles se manifestem. Chega de guerras, chega disso, daquilo. Há certas coisas acontecendo que não podemos controlar. E há coisas que são controladas por não sei o que, mas seja o que for que aconteça, às vezes não podemos controlar. Mas para termos um contato real, precisamos trabalhar juntos como seres humanos e trazer essa frequência do amor e trabalhar juntos. Podemos ter nossas diferenças, você pode ter a sua opinião, doutor, eu posso ter a minha sobre religião, raça, o que for, mas quando se trata de contato e revelação, é aí que nós precisamos reunir todos os profissionais e realmente trabalhar com a frequência do amor, trabalhar juntos com amor, cuidado e compaixão. Para a revelação, para a Era de Ouro, para um futuro como de Star Trek. Uma ótima maneira de terminar essa atualização. Quero agradecer por compartilhar a sua experiência recente, as suas sábias palavras para finalizar. As pessoas podem esperar mais contatos desse tipo acontecendo em todo o mundo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, onde elas devem ir? JP Missões no Instagram, no YouTube e exopolitics.org. Se quiserem descobrir toda a minha história e o que aconteceu no meu passado. Obrigado, irmão. E aloha!